Debate aí de volta, lembrando que o nosso patrocínio do Meneghini Veículos está em Arroio do Meio, sou de carro novo, seminovo, o Meneghini tem o melhor negócio para você, 3716-5094. Lembrando que o nosso patrocínio também é da Mate Comunicação Integrada e do Agropet São Cristóvão, que é um negócio que você precisa para o seu bichinho, aqui no bairro de São Cristóvão, em Lajeado. Vamos seguir no Grêmio, que eu gostei de estar falando aqui em off, eu gostei demais dessa reunião do Grêmio, que eu acho que trouxe uns jogadores pontuais, que servem muito de clube brasileiro, assim, sabe? E eu acho que, tipo, vai sobrar gente nesse time que está jogando hoje, né? Por exemplo, o Cuejar é um cara que vai assumir o meio campo, lá do Vila Sante, né? Tipo, vamos somar que o Christian Oliveira, esse não veio para ser banco, né? É um jogador que vai assumir em algum lugar dos meninos aí, ou do próprio, essa que nós tínhamos falado do Monsalvo e Cristal, talvez uns dois sobrem, né? A gente não está habituado, antes eu falei Christian Rodrigues, é Oliveira. É Oliveira, é. Christian Rodrigues era o Cebola Rodrigues. O detalhe Kiki, mais conhecido por Kiki. O uruguaio ele estava no futebol dos Estados Unidos. Então, claro, ele vem para um ritmo totalmente diferente, até mesmo de cobrança. Eu acho que vai exigir um tempo de adaptação. Né? Tem muitos jogadores que, por não conhecer a cultura, estão imaginando algo no futebol brasileiro que não é a verdade. A questão dos estaduais, e a gente sabe, guardada todas as proporções aí e o respeito que nós temos aos clubes do interior, a técnica do Campeonato Gaúcho desse ano está muito abaixo, muito abaixo. São raras exceções, então assim, medir forças, né? O sinal de alerta ligou para o Grêmio em função do Grenal e o resultado diante do Juventude, dois clubes de Série A. Né? O Internacional tem um confronto contra o Juventude, a vitória em casa, mas ainda não é referência para nada. E os clubes do interior, como eu dizia antes, olha, por favor, sabe, muita decepção com o Brasil de Pelotas, o próprio Pelotas aí que subiu, né, de novo. Os dois não estão brigando esse quadrangular final. Quem até fez um campeonato razoável no Guarani de Bagé, né? Muito bom. Foi sem dúvida, ele estava até a penúltima rodada, estava brigando por ser um dos melhores segundos lugares. Exatamente, estava vivo para isso, né? Estava vivo para isso. Vai buscar essa taça farroupilha nesse quadrangular aí. Falando nesse futebol anterior, a gente pode entrar nessa questão do jogo do final de semana que o Grêmio tem, esse confronto clássico contra o Juventude. Né? Decidido no final ali, o Juventude conseguiu a questão do mando, né? Tipo, venceu o Pelotas por 3-2 de a virada da virada, né? E o Juventude pega o Grêmio em 2 jogos. O primeiro jogo acontece no final de semana, jogo 21 horas e 30 minutos na Arena, e o confronto de volta no próximo dia 1º de março, jogo no Alfredo Jaconi às 4h30 da tarde. O Juventude então conseguiu essa vantagem do mando, né? É possível esperar de novo que o Juventude vença? Como é que está isso aí? Eu acho que o Grêmio, em primeiro lugar, quando foi para jogar lá, ele não levou, vou dizer assim, o melhor time alternativo, né? O time alternativo. Claro que teve vários, ele não quis arriscar, porque jogaram numa parte, eu sei, jogaram há 13 dias, digamos assim. Não sei o quê. Por causa do desgaste, e eles não imaginaram. Eu acho que não, porque o Juventude até então não estava assim, como é que eu vou dizer? Empolgando, né? Empolgando, exatamente. E aí dali, se vocês olharem, e agora no final deu uma rateada também, com a Avenida e quase com o Pelotas. Sim. E o Pelotas com um cara mesmo, um jogador mesmo. Então, eu acho que o Grêmio tem mais bala na agulha nesses 2 jogos. Mas nos últimos confrontos, o Juventude foi muito forte, né? Tem aquela história a Toca, né? Vamos dizer, a nova Toca. Antes era o Inter, te lembra? Sim, o Juventude há muitos anos. Então agora parece que mudou de lado. Eu acho que até nesse planejamento falha um pouco o Grêmio, não se culpa aqui a comissão técnica, não sei o que o amigo pode pensar a respeito, que é tentar passar, não só para os jogadores, é uma questão, nós vamos lá fazer um teste. O Grêmio sabe que tem torcida na Serra, assim como tem no Internacional, e achou que poderia fazer um confronto de igual para igual com um clube que estava assim lutando para se manter na Série A, mas que vinha com aquela base de final de ano, né? Perdeu alguns jogadores, manteve o seu técnico, mas entrou, eu acho, até em termos assim, não só de técnica, mas a condição física dos jogadores melhores que a dupla Grenal. A condição física é realmente melhor. E o jogo foi atípico, assim, porque levou aquele gol de falta, poderia ter defesa, eu acho que poderia
ter defesa, Sim, né? sim. Mas foi muito bem chutado. Foi muito bem. E a bola ainda faz um efeito na frente do goleiro, mas está no seu campo de atuação ali, a área. Né? Eu imagino o espaço físico. Ele precisou se mexer pouco, né? Exatamente, para fazer alguma intervenção. Ele não toca na bola, sabe? Mas enfim, aí dá 1-0 e aí a sequência, sabe? Pela ansiedade, aí você mudando peças num time que ainda não tem um entrosamento, se corre um risco, tanto que o Grêmio saiu derrotado. Mas não determina nada para a sequência do ano. Prejudicou, claro, o efeito classificação, mando de campo, essa possibilidade de decidir em casa. Mas como os pontos seguem correndo agora, também pode ser invertido ali na frente. Sim. O Grêmio pode se classificar com 2 vitórias aí, e na sequência, se pegar até mesmo o Internacional, se vir de repente 2 empates e decisão nos pênaltis da vaga, virar essa situação, sabe? Mas eu acho que pecou o quê? Uma coisa de direção. Era para se fazer uma leitura diferente. Ó, nós estamos jogando com um clube de Série A, é um clássico da terra, e nós vamos tentar subir lá e ganhar, sabe? Vamos tentar fazer um jogo diferente, né? Mas enfim, se testou essas peças aí, o Grêmio mostrou virtudes, é claro, não foram o suficiente para determinar um resultado diferente. Então, lembrando o calendário do Grêmio agora nessa semana, o Grêmio joga amanhã então pela Copa do Brasil, jogo único lá em Roraima contra o São Raimundo, jogo marcado para as 19h30. Lembrando, na estreia que pode terminar ou seguir adiante no campeonato, né? Porque, lembrando mais uma vez que é o jogo único lá em Roraima, em Boa Vista, no estádio Canarinho, jogo marcado para as 19h30, então, Copa do Brasil. E no final de semana, então, o jogo de ida da semifinal do Gauchão contra o Juventude, jogo na Arena, marcado para 21h30 no final de semana. Os jogos são nos sábados, todos os jogos, né? Sim. E aí eu volto também são nos sábados, né? Só muda a questão do horário. Por exemplo, o Grêmio vai ter o jogo agora, essa semana, o Juventude vai ter a semana toda, e a semana que vem inverte. Inverte, né? O Juventude vai ter Sim. a Copa do Brasil e... Verdade, verdade. Vamos entrar a falar um pouco do Internacional. O Internacional tem a semana cheia de trabalho até com o Roger Machado para testar as peças. Tem problemas graves aí na questão, principalmente de meio campo e ataque, sem o Alan Patrick, sem o Wesley, jogadores lesionados. Talvez voltem, caso o Inter passe, na final somente. Né? Existe uma... Tudo isso. Talvez, eu disse que o Alan Patrick pode ser que volte no segundo jogo. Mas eu acho difícil porque é ligamento, né? E a gente sabe que o Alan Patrick joga mais uma certa idade, tem um ritmo um pouco diferente, eu acho mais complicado, né? Então, sem o Alan Patrick, sem o Wesley, o técnico Roger Machado deve repetir o time que venceu o Monson no final de semana por 2-0, com a questão do Borré e do Valência junto. O que te parece, Rodrigo Macedo? Me preocupa sempre o Borré. Para mim, um jogador que não confirmou ainda com a camisa do Internacional, é um jogador que se mostra desligado em alguns confrontos. Eu não vejo nele sequência de ataque, parece que ele está desconexo ainda com os companheiros, porque ele não dá velocidade. Tem obtido um resultado pessoal, que eu vejo de vitória pessoal nas suas jogadas, especialmente quando ele joga pelo lado do campo. Eu acho que pode sim jogar como o Valência, deixando o Valência centralizado, sabe? Ele mostra algumas virtudes. O que eu falava na questão do retardo do time é de não tomar aquela decisão mais rápida. O Internacional acena com jogadas de contra-ataque e que tem jogadores de velocidade, mas quando a bola passa pelo Borré, o time perde essa vantagem. Sabe? Ele não consegue dar sequência. E quanto à finalização, agora até teve um pênalti que ele perdeu no último jogo, sabe? Eu acho que isso aí só vai prejudicando o emocional do jogador. Não digo nada de afastamento, mas assim, quem sabe vamos descansar um jogo, 90 minutos, vamos reavaliar algumas condições aí. Até porque o Valência vem bem, né? Tá vindo muito bem, sabe? Ele entra e marca sempre, sabe? Tá E, na verdade, o Inter não tem reserva para o Alan Patrick. Não tem reserva por dessa. Essa é... Quem eu vi hoje no noticiário, até estava vindo agora, quem vai é o que vai jogar contra o Caxias é o... Eu acho que ele vai fazer carinha de 3 ali com o Que tá Wanderson, o machucado Carboneiro, o Tabata. Tabata. Bruno Tabata vai voltar. Pois é, mas eu acho que o Bruno Tabata não tem minutagem pro jogo inteiro, entendeu? Pois é. Eu acho que é uma opção para segundo tempo, se entrar. No meu caso, eu acho que tipo, o Roger ele teria que... Poderia usar os jogadores de velocidade que ele tem. Ele poderia botar o Wanderson, o Carboneiro e o Vitinho. Se revisar entre eles, entendeu? Questão de lado, de repente o Wanderson deixar mais para a esquerda, o Carboneiro um cara mais por dentro, também caindo para a esquerda também. E o Vitinho se mostrou melhor alternativo para o lado direito até agora. Sim, Né? é um momento, Porque sim. tem um negócio, quando isso é uma coisa que eu vi, que eu notei na questão da lateral, quando joga outro cara por ali, o próprio Wanderson, quando jogar pela direita, ele tranca o lateral. E o esquema do Inter é com a questão de combinação com o lateral, entendeu? Então, tipo, quando tinha o Bruno Gomes, quando tinha antes o Bustos e tal,
O Aguirre agora está conseguindo fazer. Então teve um lance até num jogo que eles jogaram juntos, o Aguirre e o Vitinho, que o Aguirre cruza e o Vitinho bota no travessão a bola. Então, tipo, essa combinação com o Wanderson ou com o próprio Borré, que depois não está acontecendo. Né? Então, o Roger perde uma peça ofensiva que é dentro do seu esquema de jogo, né? Que é o avanço dos laterais, tanto o Bernabé no lado esquerdo, quanto a questão do Aguirre no lado direito. Então, tipo, eu não sei, eu acho que talvez, pelo esquema, pelas características dos jogadores, eu acho que ele vai de novo com o Borré. Porque o Borré poderia fazer essa parte mais defensiva, vamos dizer assim, de ainda que ele tenha a questão do retardo da jogada, tentar articular, mas é um cara que, por exemplo, o gol do Bruno Henrique, a questão de visão de jogo é dele, né? Ele que dá assistência para o Bruno Henrique fazer o gol. Então eu acho jogando de costas, cara, mas como centroavante ele estava naquele momento, né? Dentro da área, né? Então, tipo, eu acho que ele vai acabar optando por isso, com a questão do Borré sendo uma figura como a Alan Patrick era com o Valência, antigamente. Né? Se tu olhava os jogos da Libertadores, aquela Libertadores que o Inter perdeu e tal, jogavam muito próximos da Alan Patrick e Valência. Então, tipo, talvez esse esquema que o Roger está tentando fazer, claro, tem uma característica completamente diferente, uma mobilidade diferente de jogador e tal, porque visão de jogo assim não tem como comparar um jogador ou outro, né? E o Bruno Tabata, que está voltando de lesão, é um jogador que também se deu muito bem pelo lado direito, né, mas que poderia sim fazer a parte central do campo. E eu acho que o Carboneiro e o Wanderson ali é uma afirmação do lado esquerdo, né? Eu acho que sim. mais o Carboneiro, inclusive, né? Foi uma boa contratação. Exatamente. Eu ia dizer, pô, esse cara tá sobrando no Racing. Sobrando. Há 2 anos já. Agora tem um Como detalhe. às vezes como às vezes faz diferença tu trocar de áreas. Trocar de áreas. Trocar de áreas. O cara não desaprendeu, provavelmente, de jogar, né? Sim. Então, ele tá abraçando essas chances, essas oportunidades aí, tá mostrando qualidades, né? O jogo de Caxias, eu não digo que ele é muito perigoso para o Inter em função de serem 2 confrontos. Tá? Eu não vejo a possibilidade do Inter sair de lá goleado. Não, mas isso não. O Roger pode fazer uma estrutura, e eu acho que assim, a tendência do Caxias, por estar jogando diante da sua torcida, é de fazer uma pressão, isso é natural do futebol, no primeiro tempo, primeiros minutos, para ver se encaminha o resultado. Porque ele sabe também que, em relação a nomes diretos, ele está muito abaixo do Inter, sabe? E eu acho que permanecer com o meio-campo, cara, eu ainda jogaria com o Vitinho recuado um pouco, que o Vitinho tem essa possibilidade. O Borré, sim, porque ele pode fazer uma parceria, eu ia manter o Valência e um jogador de velocidade, pelo menos um de velocidade lá de campo, sabe? Para jogadas de contra-ataque. Agora, tudo muda. O Internacional também saindo em vantagem, tu pode pegar e explorar melhor as tuas condições, sabe? Tu pode fazer um certo revezamento. O Alan Patrick é o craque do time, tem que ser preservado em função do que já aconteceu. De repente, se exigir 1 mês para sua recuperação, que seja dado esse 1 mês para não correr risco de perder ele numa Libertadores ou no Campeonato Brasileiro. Tem uma questão que a gente está vendo agora da seleção brasileira, né? A seleção brasileira foi campeã sul-americana, sub-20. Tem o Gustavo Prado e o Ricardo Matias voltando. O Gustavo Prado foi muito bem por esse lado direito que a gente está falando agora, né? Então, tipo, é um menino que já se destacou ano passado aqui e pode ser uma carta na manga aí pro Roger para a sequência de gauchão. aliás, os 3 que estavam lá provavelmente vão resolver o problema, tanto 2 do Inter lá e o Cerotti no O Grêmio. lateral direito, pois é, verdade. Os jogadores, tipo, o Ricardo Matias, jogador que também vem entrando muito bem, né? Tipo, fazendo aquela parte até à frente do próprio Luca, né? Que é um jogador de ataque também. Claro, não tinha, o Valência estava machucado aquela vez e tal, então ele entrava mais seguido na questão do Borré. Então, mas é um jogador que mostrou muitas virtudes, né? Com assistências e gols na seleção. E o Gustavo Prado também, tipo, um dos destaques titulares desse time campeão aí. Então, passa a ser alternativas boas pro Roger para a sequência até para esse encaixe de time, né? Diante de tantos desfalques que tem, né? Bom resultado esse da seleção sub-20 também, né? Quem sabe o Brasil não está mostrando grandes valores aí para o futuro, precisava. Ao menos vai disputar um campeonato. Né? Verdade. Estava demorando. Tava fazendo falta, sabe? Outras chegava com uma pinta de time favorito e não se classificava. É verdade. Podemos puxar esse assunto daqui a pouco aqui. Vamos fazer um intervalinho e voltamos daqui a pouco.